Existe uma planta que milhões de pessoas têm em suas casas, sem imaginar que, por trás de sua aparência simples e silenciosa, esconde-se uma das histórias mais fascinantes do mundo das plantas de interior. Ela está presente em apartamentos modernos, casas familiares, escritórios, comércios e até mesmo em pequenos cantos esquecidos, onde poucas espécies conseguiriam sobreviver. No entanto, apesar de conviver com ela todos os dias, a maioria das pessoas desconhece completamente seus segredos mais surpreendentes. O curioso é que essa planta conseguiu algo que pouquíssimas espécies alcançam. Ela é admirada por jardineiros, decoradores, colecionadores, amantes das plantas e também por pessoas que jamais tiveram interesse por jardinagem. Algumas pessoas afirmam que ela possui uma energia especial. Outras simplesmente a consideram uma das plantas mais resistentes que existem. E muitas outras a mantêm em casa porque alguém, em algum momento, lhes disse que era uma boa ideia colocá-la perto da porta de entrada. Mas o que realmente existe por trás dessa fama? Por que uma planta aparentemente tão simples conseguiu atravessar gerações, culturas e continentes sem perder sua popularidade? E, acima de tudo, por que milhões de pessoas continuam cometendo exatamente os mesmos erros ao cuidar dela? A protagonista desta história é a espada de São Jorge, uma planta tão conhecida que é difícil encontrar alguém que nunca a tenha visto pelo menos uma vez. Suas folhas longas, verticais e elegantes parecem ter sido feitas para chamar a atenção. No entanto, o mais interessante não é sua aparência, mas tudo aquilo que ela provocou ao longo dos anos. A história dessa planta começou muito antes de aparecer em salas modernas e nas redes sociais. Suas origens remontam às regiões quentes da África, onde precisou se adaptar a condições que colocariam à prova a maioria das espécies vegetais. Durante séculos, aprendeu a sobreviver com pouca água, suportar longos períodos de seca e aproveitar cada recurso disponível para continuar crescendo. Essa extraordinária capacidade de adaptação é precisamente a razão pela qual ela continua sendo uma das plantas favoritas para ambientes internos. Enquanto outras espécies exigem atenção constante, a espada de São Jorge parece ter desenvolvido uma espécie de independência natural. Ela pode permanecer semanas sem receber água e, ainda assim, manter uma aparência saudável. Pode tolerar condições difíceis e, mesmo assim, conservar sua elegância característica. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas não compreendem. Ser resistente não significa ser invencível. E é justamente aqui que começa um dos maiores mal-entendidos em torno dessa planta. Quando alguém ouve que uma espécie é fácil de cuidar, costuma interpretar que ela não precisa de cuidados. A diferença pode parecer pequena, mas na realidade é enorme. Porque uma coisa é ser resistente e outra muito diferente é prosperar. A maioria das espadas de São Jorge que vemos nas casas sobrevive. Pouquíssimas realmente alcançam todo o... Mas, se existe algo que contribuiu enormemente para a fama da espada de São Jorge, não são apenas suas características físicas nem sua resistência. O que realmente alimentou sua popularidade ao longo das gerações foi a enorme quantidade de crenças, histórias e tradições que se formaram ao seu redor. Em muitas partes do mundo, essa planta não é vista apenas como um elemento decorativo. Algumas pessoas afirmam que ela representa proteção. Outras acreditam que funciona como uma espécie de barreira simbólica contra energias negativas. Existem famílias que mantêm o costume de colocá-la próxima a portas e janelas, porque, segundo a tradição popular, ela ajuda a preservar a harmonia dentro de casa. É fascinante observar como uma mesma planta pode adquirir significados tão diferentes dependendo da cultura e do lugar onde está presente. Enquanto para algumas pessoas ela representa força, para outras simboliza prosperidade. Há quem a considere um amuleto natural e quem simplesmente aprecie sua capacidade de transformar visualmente qualquer ambiente. O mais interessante é que essas crenças sobreviveram ao passar do tempo. Gerações inteiras transmitiram essas histórias para filhos e netos, e, embora nem todos compartilhem as mesmas interpretações, a realidade
é que poucas plantas conseguiram acumular uma reputação tão ampla e diversificada. Talvez por isso, muitas pessoas sintam uma conexão especial com ela, porque além de suas folhas elegantes, parece existir uma história invisível acompanhando-a. Uma história construída por milhões de experiências pessoais. E são justamente essas experiências que deram origem a algumas das curiosidades mais surpreendentes. Por exemplo, muitas pessoas ficam admiradas ao descobrir que a espada de São Jorge pode viver durante décadas, quando recebe os cuidados adequados. Enquanto algumas plantas passam rapidamente por ciclos de crescimento e deterioração, essa espécie parece desafiar a passagem do tempo. Não é raro encontrar exemplares que acompanham a mesma família há muitos anos, plantas que mudaram de casa diversas vezes, que sobreviveram a mudanças, a reformas, a trocas de proprietários, e que continuam crescendo lentamente, como se o tempo passasse em um ritmo diferente para elas. Essa longevidade fez com que muitas pessoas desenvolvessem vínculos emocionais inesperados. O que começou como uma simples planta decorativa acaba se tornando parte da família. Em alguns casos, ela até recebe um nome próprio e, embora isso possa parecer exagerado, aqueles que são apaixonados por plantas compreendem perfeitamente essa conexão, porque observar o crescimento constante de uma espécie durante anos cria uma sensação difícil de explicar. Mas a longevidade não é a única característica que chama a atenção. Existe outra particularidade que desperta curiosidade entre aficionados e especialistas há muito tempo: a capacidade de adaptação. A espada de São Jorge parece se sentir confortável em situações onde muitas outras plantas fracassariam. Isso permitiu que ela se tornasse uma das espécies mais recomendadas para pessoas que nunca cuidaram de plantas antes. No entanto, essa vantagem também possui uma consequência inesperada. Muitas pessoas deixam de observá-la, e é aí que surge outro dos grandes erros: o excesso de confiança. Quando uma planta parece suportar tudo, torna-se fácil acreditar que ela estará sempre bem. Mas até mesmo as espécies mais resistentes enviam sinais quando algo não está funcionando corretamente. O problema é que a maioria das pessoas aprende a interpretar esses sinais tarde demais. Uma folha dobrada, uma mancha incomum, um crescimento mais lento do que o normal, pequenas mudanças que parecem insignificantes, mas que frequentemente representam os primeiros avisos de que algo precisa de atenção. Aprender a observar é, possivelmente, uma das habilidades mais importantes que qualquer amante de plantas pode desenvolver, porque as plantas falam o tempo todo, não por meio de palavras, mas através das cores, das texturas, dos ritmos de crescimento e das pequenas transformações que refletem seu estado geral. Aqueles que aprendem a interpretar essas mensagens costumam obter resultados completamente diferentes, e é justamente aí que a experiência começa a fazer diferença. Com o passar do tempo, muitos entusiastas descobrem que cultivar uma planta não significa apenas regá-la. Também não significa seguir instruções rígidas. Trata-se de observar, de compreender, de adaptar os cuidados às necessidades reais de cada exemplar. E quando essa conexão começa a se desenvolver, cuidar de plantas deixa de ser uma obrigação e se transforma em uma experiência gratificante. Talvez por isso tantas pessoas afirmem que as plantas as ajudam a relaxar, não porque possuam propriedades mágicas, mas porque nos obrigam a desacelerar, a prestar atenção, a parar por alguns minutos em meio ao ritmo acelerado da vida cotidiana. A espada de São Jorge parece representar perfeitamente essa ideia. Ela não exige atenção constante, não pede cuidados diários, simplesmente permanece ali, silenciosa, crescendo pouco a pouco, lembrando-nos de que algumas das transformações mais importantes acontecem lentamente, e talvez essa seja uma das razões pelas quais ela continua fascinando tantas pessoas. No entanto, ainda existe uma pergunta importante. Se essa planta é tão resistente, tão adaptável e tão popular,
qual é realmente o erro mais grave que alguém pode cometer ao cultivá-la, a resposta costuma surpreender até mesmo aqueles que convivem com ela há anos, porque o problema mais perigoso geralmente não é a falta de experiência, nem mesmo o excesso de água. O verdadeiro problema costuma ser assumir que todas as plantas são iguais, e essa ideia já provocou inúmeros fracassos. Muitas pessoas aplicam exatamente os mesmos cuidados a todas as espécies que possuem em casa. Utilizam os mesmos horários de rega, a mesma quantidade de água, os mesmos espaços, as mesmas rotinas, sem perceber que cada planta possui necessidades completamente diferentes. A espada de São Jorge evoluiu para sobreviver em condições muito específicas. E quanto mais essas características naturais são respeitadas, melhores resultados ela costuma oferecer. Paradoxalmente, tentar transformá-la em outra planta costuma ser a maneira mais rápida de prejudicá-la. Por isso, inúmeros cultivadores experientes repetem sempre a mesma recomendação. Antes de agir, observe. Antes de regar, verifique. Antes de mudar alguma coisa, procure entender o que realmente está acontecendo. Porque no mundo das plantas, decisões impulsivas raramente produzem bons resultados. E a espada de São Jorge é provavelmente um dos melhores exemplos disso. E é precisamente neste ponto que muitas pessoas descobrem algo que muda completamente a forma como enxergam esta planta. Durante anos, elas a observaram como um simples elemento decorativo, mais um vaso dentro de casa, uma planta resistente que exigia poucos cuidados. Nada extraordinário, nada especialmente chamativo. Mas, quanto mais aprendiam sobre ela, mais compreendiam que estavam diante de uma espécie extraordinariamente bem adaptada para conviver com os seres humanos. Porque se pensarmos bem, poucas plantas reúnem tantas qualidades ao mesmo tempo. Ela é elegante, ocupa pouco espaço, tolera condições difíceis, pode viver durante muitos anos e, além disso, é capaz de transformar visualmente qualquer ambiente onde seja colocada. Talvez seja por isso que ela tenha conseguido permanecer atual, enquanto muitas outras plantas passam por modas temporárias. A espada de São Jorge parece desafiar as tendências. Quando os estilos de decoração mudam, ela continua presente. Quando surgem novas plantas populares, ela mantém seu espaço. E quando muitas espécies desaparecem dos lares, ela permanece, como se tivesse encontrado uma maneira de continuar relevante geração após geração. No entanto, existe uma curiosidade que poucas pessoas conhecem. À medida que a planta amadurece, seu crescimento começa a revelar algo interessante. Nem todas as folhas crescem da mesma forma. Nem todas seguem exatamente a mesma direção. E nem todas desenvolvem os mesmos padrões. Cada exemplar acaba construindo uma identidade visual própria. Duas plantas que começaram praticamente idênticas podem parecer completamente diferentes alguns anos depois. E essa singularidade é precisamente uma das razões pelas quais tantos colecionadores se sentem atraídos por ela, porque nunca existe uma cópia perfeita. Cada planta conta uma história diferente. Cada folha reflete anos de adaptação. Cada marca, cada curva e cada variação de cor são o resultado de experiências únicas. É quase como observar a biografia silenciosa de uma planta escrita em suas próprias folhas. E quanto mais a observamos, mais detalhes começam a surgir. Talvez por isso tantas pessoas acabem desenvolvendo uma relação especial com suas plantas, porque deixam de vê-las como objetos e passam a enxergá-las como seres vivos que evoluem lentamente com o passar do tempo. Enquanto os dias passam, enquanto as estações mudam, enquanto a vida continua avançando, a planta permanece ali, crescendo, adaptando-se, resistindo e oferecendo uma pequena lição de constância. Mas existe ainda uma reflexão mais profunda, uma reflexão que vai muito além da jardinagem. Vivemos em uma época em que quase tudo acontece de forma imediata. Queremos resultados rápidos, mudanças rápidas, respostas rápidas.
Acostumamo-nos à velocidade. No entanto, as plantas funcionam de outra maneira. A espada de São Jorge não cresce de um dia para o outro, não se transforma da noite para o dia, não responde à impaciência. Seu crescimento acontece lentamente, tão lentamente que muitas vezes parece invisível, mas acontece. E talvez aí esteja um de seus ensinamentos mais valiosos. Lembrar-nos de que algumas das transformações mais importantes são justamente aquelas que não conseguimos perceber em tempo real. As raízes crescem sob a terra antes que novas folhas apareçam. A planta se fortalece internamente antes de mostrar mudanças visíveis. E algo semelhante acontece em muitas áreas da nossa própria vida. Às vezes acreditamos que nada está avançando, que nada está mudando, que tudo permanece igual. Mas, abaixo da superfície, podem estar ocorrendo processos que ainda não somos capazes de enxergar. Talvez seja por isso que tantas pessoas encontrem certo simbolismo nessa espécie. Não porque ela possua poderes extraordinários, mas porque reflete princípios universais que qualquer pessoa pode compreender: a paciência, a resistência, a adaptação, a capacidade de continuar crescendo mesmo quando as condições não são perfeitas. E é precisamente essa combinação que transformou a espada de São Jorge em muito mais do que uma simples planta de interior. Ao longo dos anos, ela acompanhou famílias inteiras, decorou lares, sobreviveu a mudanças, passou de pais para filhos e permaneceu presente em momentos importantes da vida de muitas pessoas. Algumas pessoas se lembram de ter visto uma dessas plantas na casa dos avós. Outras a associam a lembranças da infância. E muitas ainda conservam exemplares que fazem parte do lar há muitos anos. Poucas plantas conseguem criar esse tipo de conexão emocional. E talvez seja por isso que ela continue despertando tanta curiosidade, porque por trás de cada exemplar existe uma história. A história de quem a cuida, a história da casa onde vive e a história de todos os anos que passou naquele lugar. Chegados a este ponto, torna-se inevitável voltar à pergunta inicial. Por que milhões de pessoas têm uma espada de São Jorge em casa? A resposta provavelmente é diferente para cada pessoa. Alguns a escolhem por sua beleza, outros por sua resistência, outros por tradição, e outros simplesmente porque alguém lhes presenteou a planta há muitos anos e ela nunca mais deixou de acompanhá-los. Mas, independentemente da razão, existe algo que todas essas pessoas têm em comum. Elas compartilham uma relação com uma das plantas mais fascinantes e resistentes que existem. Uma planta que demonstrou que não é preciso ser extravagante para ser extraordinária, que não é preciso ser rara para despertar admiração, e que não é preciso chamar atenção o tempo todo para se tornar protagonista, porque a verdadeira força da espada de São Jorge sempre foi essa: sua capacidade de permanecer, de resistir, de crescer lentamente e de nos lembrar que a natureza costuma esconder suas maiores lições nos lugares mais inesperados. Talvez por isso, ela continue conquistando lares ao redor do mundo. Talvez por isso, continue sendo uma das plantas mais recomendadas para iniciantes. E talvez por isso, depois de tantos anos, continue despertando exatamente a mesma pergunta naqueles que a descobrem pela primeira vez. O que esta planta tem de tão especial? Talvez nunca exista uma única resposta. Talvez parte do seu encanto consista justamente nisso, em continuar sendo um pequeno mistério verde que acompanha silenciosamente milhões de pessoas. Um mistério que permanece ao lado de uma janela, na entrada de uma casa, em um escritório ou em um canto tranquilo do lar, esperando, crescendo e nos lembrando todos os dias de que algumas das coisas mais extraordinárias da vida também costumam ser as mais simples. E agora que você conhece sua história, suas curiosidades, suas tradições e os erros que a maioria das pessoas comete ao cuidar dela, talvez volte a olhar para a próxima espada de São Jorge que encontrar com outros olhos, porque onde muitos veem apenas uma planta, outros enxergam décadas de história, adaptação e resistência.
E talvez seja exatamente aí que resida o seu verdadeiro segredo.